Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Enquanto os irmãos abrem sua Bíblia e procuram um texto, eu gostaria de louvar ao Senhor por esta rica oportunidade. Como é bom servir a Jesus. As pessoas que servem a Jesus com alegria já chegaram no templo nessa noite. Dê um sinal ao céu e glorifica o nome do Senhor. O Deus das missões está aqui. O Senhor dos exércitos está no nosso meio. E eu sinto a alegria do céu nesta noite sobre este lugar. Agradeço ao pastor Joelso, sua esposa, pelo convite, toda a equipe de missões do Tempo Central, ao nosso querido pastor Nivaldo dos Anjos, pastora Marinalva, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito grata a Deus por esta rica oportunidade. Jesus é lindo. E eu estou muito feliz e muito feliz. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Quem pode dizer amém por esta palavra? Podeis assentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Vamos compartilhar um pouco daquilo que o céu tem colocado ao nosso coração nesta noite. Aleluia. Trago uma simples mensagem, porque o Evangelho é simples. Aleluia. E eu peço a sua nobre atenção a mim por alguns minutos, para que possamos mergulhar um pouco mais nesse rio do Espírito, que nas suas profundezas existem mistérios escondidos e tesouros escondidos na palavra. Conforme a tua fome, conforme a tua sede, a graça será revelada. Amém. Nós temos aqui no livro de Ruth, que foi o tema base desta conferência maravilhosa de missões, que está sendo encerrada hoje em todas as congregações da nossa cidade. O tema desta conferência, que foi um meio pelo qual o Senhor falou grandemente aos nossos corações. O Senhor ministrou a sua palavra a nós nesses 2 dias, nos alertando acerca da necessidade de irmos atrás dos rabiscos. Aleluia. Foi muito bem explicado, muito bem ministrado sobre esta necessidade. Mas nessa noite não é sobre isto que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor. Gostaria de chamar a sua atenção para algo que está contido no cenário do capítulo 2 do livro de Ruth. O capítulo 2 do livro de Ruth
é um lindo cenário da manifestação da graça do nosso Senhor Deus. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia! Pastor Nivaldo, quando a gente menciona graça, é algo que estremece o nosso coração. Porque não estamos falando da graça provinda de artifícios humanos, mas nós estamos falando de uma graça que tem uma origem no trono da glória. Nós estamos se referindo a uma graça que não vem da capacidade humana de ser gracioso, de ser alguém interessante, de ser alguém dotado de talentos e dons. Não, meus amados irmãos, no capítulo 2 de Ruth, nós temos um cenário lindo, onde a manifestação da graça de Deus é o personagem principal. Você pode dar glória ao Senhor por isso, aleluia. Quando voltamos no capítulo 1 de Ruth, nós vemos até o versículo 10, um cenário de desgraças. Cantora Ana Paula, do versículo 1 ao versículo 10 do primeiro capítulo do livro de Ruth, nós vemos uma sequência de ausência de graça. Tem fome, tem tragédia familiar, tem morte, tem enterro, tem Malon Quilion, que significa doença e definhamento, tem viuvez e tem orfandade. Mas a partir do versículo 10 do primeiro capítulo de Ruth, as coisas começam a mudar. Porque a partir do momento que o Senhor visita novamente a terra de Belém, e Ele diz na sua palavra, porque Deus visitou o seu povo e trouxe pão a Belém, e a notícia se espalhou, e agora voltam para lá. Quem nunca deveria ter saído, Noemi volta, sem filhos, sem marido, mas com uma nora, que a palavra do Senhor diz que ela era melhor do que 7 filhos. A palavra do Senhor diz isso, aleluia. Os meus irmãos conhecem a história, vocês sabem essa história de Có e Salteado. Mas o que eu quero que você compreenda nesta noite, se lembre, traga à memória, aleluia, é o cenário, é a manifestação, é a glória de Deus, a misericórdia de Deus sendo manifesta através da vida de Boaz, que é uma tipologia do nosso Cristo, para com a pessoa da moabita Ruth. No capítulo 2, nós vemos esta moça tendo uma atitude nobre. Ontem foi falado aqui através do pastor Éder, que o crente que ama missões, ele é dinâmico, aleluia, ele tem atitudes, aleluia. Ruth havia acabado de tomar a decisão de seguir a Noemi, de fazer do povo dela o seu povo, de fazer o Deus dela dinheiro. Mas Ruth tinha no seu coração a convicção que o Deus de Noemi, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque, que o Deus de Jacó haveria de providenciar tudo que ela precisasse. Já foi falado nessa noite que o Deus de missões cuida do seu povo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E nós temos 3 importantes lições através do capítulo 2 do livro de Ruth. E em todas essas lições, a citação da palavra graça
Repita comigo bem forte: graça. Foi só o ensaio. Graça. Aleluia. A primeira lição que aprendemos com Ruth no capítulo 2 está no versículo 2, onde Ruth toma a atitude de pedir a permissão à sua sogra. Eu posso trabalhar na cega da cevada e do trigo, se eu achar graça aos olhos de alguém, eu posso ir. Aleluia. Tem crente que já compreendeu o que Deus está falando. E Ruth e Noemi simplesmente abençoa a Ruth e diz: vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Aleluia. A primeira lição que aprendemos com Ruth nesta noite, diante do capítulo 2, versículo 2, é que mesmo diante das desgraças da vida, nós não podemos deixar de almejar cair nos olhos da graça do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se você tem experimentado na sua vida pessoal desgraças como Ruth e Noemi vivenciaram. Eu não sei se você tem experimentado uma viuvez de marido vivo. Aleluia. Eu não sei se você tem experimentado uma orfandade de mãe para com filho, que está na sua casa, que está vivo, mas lhe trata como se você não fosse mãe ou pai dele. Eu não sei que tipos de desesperanças tem atingido a tua alma. Eu não sei se uma depressão, uma ansiedade, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas eu quero te dizer que existe um caminho. Eu quero te dizer nesta noite que existe uma porta aberta. E esta porta é a graça. Esta porta é Jesus. Esta porta é o próprio Cristo, que aqui neste texto é representado por Boaz. Boaz tipifica o próprio Cristo nesse texto. E Ruth cai logo aonde? No campo de Boaz. E diante da atitude de Ruth, ela começa a respigar. Irmãos, vocês sabem que respigar é um trabalho muito humilhante para aquela época. Foi falado na conferência sobre os rabiscos, os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Se fôssemos colocar Ruth, ela estaria entre os pobres dos mais pobres, porque ela não havia nenhuma condição financeira. E segundo a lei, os estrangeiros e os mais pobres dos mais pobres, eles tinham o direito de respigar. E o que é respigar, irmã Manu? É você estar numa colheita e aquilo que era ficado para trás, havia um outro grupo que ia catando, e o que eles deixassem, essa pessoa pegava. A sobra da sobra. O texto vai nos mostrar que no campo de Boaz havia a primeira classe, que eram dos segadores. Os segadores era a equipe de elite da cega. Eram eles que ficavam na linha de frente e cegavam tudo. O que sobrava ficava para o segundo grupo, que eram as moças, as criadas, as servas do Senhor Boaz. Está no texto bem descrito. E Ruth estava atrás desse povo. Ela tentou se misturar com as servas, mas ela ficava mais atrás, porque ela era viúva, estrangeira, pobre, numa terra que não era a terra dela. Aleluia. Mas aqui nós temos a segunda grande lição através desse cenário maravilhoso de graça. Aleluia. Ao se deparar diante da graça, reconheça e a aceite. Aleluia. Ruth
Ruth não havia orado em seu coração: eu vou trabalhar, e se Deus quiser, eu vou achar graça diante dos olhos de algum senhor de alguma dessas terras. Deus ouve as nossas orações mais íntimas. O Deus que ouviu a oração do café, uma xícara de café. O Deus que ouviu a oração do menino que queria comer carne. O Deus que ouviu a oração íntima de Ruth, dizendo: eu vou trabalhar, eu vou me levantar, eu não vou ser preguiçosa e ficar aqui esperando, eu vou ter uma atitude, eu vou ao campo, e se Deus quiser, eu vou cair nos olhos da graça de alguém, de algum patrão, e quem sabe até me contratam. Meu pastor, Deus ajuda. Deus ajuda. Pastor Nivaldo pregou segunda-feira no início da conferência, falando sobre os trabalhadores, que Deus ajuda quem se esforça, quem trabalha, quem se dispõe. A graça, meus irmãos, a graça do Senhor, ela não foi de graça. Ela é graça, mas ela não foi de graça. Custou o preço do sangue de Cristo Jesus no Calvário, e ela está ao alcance de todos. Só que tem vezes que a gente ora e nem mesmo a gente acredita que Deus vai responder tão logo, tão rápido. E assim foi com Ruth. Deus a respondeu imediatamente. E aparece o dono do campo, o senhor do campo, que era o Boaz. Boaz, como um bom líder, um homem que a Bíblia vai chamar de íntegro, de valente e corajoso. No início do capítulo 12, no versículo 1, vai descrever Boaz como um homem valente e corajoso e íntegro, porque ele cumprimenta seus trabalhadores com a paz do Senhor. Aleluia! Como é bom ter líderes que confiam no Senhor. Como é bom ser servo, ser uma pessoa que tem um patrão que é cheio do Espírito de Deus. Aleluia! É maravilhoso. E Boaz era assim. Ele bateu o olho e viu a novata no meio, porque ele conhecia seus trabalhadores. O pastor conhece as suas ovelhas. Aleluia. Bateu o olho e viu que tinha alguém diferente lá no meio. Quem é essa moça? Chefe dos segadores, venha cá. Quem é esta moça? Belém era pequena, irmãos. O campo das cegas ficava um pouco longe do centro da vila de Belém. Então tudo que acontecia lá, todo mundo ficava sabendo. E quando ele apresenta ela como a moça moabita que veio com Noemi, logo ele conectou as informações. Ah, tá. Essa é a moça que todos estão falando que ela usou de benevolência com a sua sogra e veio acompanhando ela, largou mãe, pai, largou tudo e veio de volta, veio para Belém junto com Noemi. E ali, irmãos, nós temos a primeira manifestação da graça do Senhor para com a vida de Ruth. Foi lindo demais. Aleluia. Boaz é um tipo de Cristo. Depois que ele pergunta quem é Ruth, ele chama ela. E eu imagino aqui na minha imaginação fértil que ele estava num cavalo, talvez. E ele chama, né? Porque tinha que entrar, trabalhar, eram muitos campos, tinham que andar uma coisa mais rápida na época. Eu imagino que ele estivesse num cavalo. E ali ele chama aquela moça e diz: olha, minha filha, olha para mim. Se você tivesse entendido, você já tinha dado um glória. A estrangeira, a viúva, a moça pobre é chamada de minha filha. Minha filha, olha para mim.
Aleluia. Quem era eu e quem era você? Boaz é um tipo de Cristo. Ele é uma tipologia na Bíblia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu leio esse texto, eu me lembro e eu vejo a mesma pergunta que eu faço quase todos os dias ao Senhor: quem era eu? Quem era você para ser alvo de um amor tão grande? Quem éramos nós para ser dignos de tal amor, de tal graça, de tão maravilhosa e extraordinária graça? Nós não merecíamos, nós não merecemos nada. Nós somos maus. A Bíblia nos diz que todo homem, toda mulher, nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Alguém disse: o homem, a mulher é digno do inferno. Nós não merecíamos esta graça. Nós não merecíamos ser chamados de filhos de Deus. Mas nós fomos resgatados. Nós fomos redimidos. Nós fomos comprados por um alto preço. O Boaz celestial deixou a sua glória e veio a este mundo pecaminoso e morreu uma morte vergonhosa, uma morte de cruz, por amor a mim, por amor a você. Você é alvo da graça de Cristo. Você é amado por Cristo Jesus. Você é filha, você é filho. Deixa eu te explicar para você entender melhor. Você não é bastardo. Você não é bastarda. Você não é uma qualquer. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ele te diz: minha filha, nessa noite. Ele diz: meu filho, olha para mim. Olha para mim, eu quero te lembrar da minha maravilhosa graça. Aleluia. Boaz chama ela de filha. Boaz concede a ela permissão e delimita seu trabalho. Boaz concede um lugar a ela entre seus trabalhadores. Ele concede proteção. Ele deixa a ordem: meus trabalhadores aqui, ó, ninguém toque nela, ninguém moleste ela. Ruth, ela estava ali exposta a um terrível perigo de ser molestada sexualmente por causa da sua situação socioeconômica ali. E ela corria esse grande risco. Mas ele deixou a ordem: minha filha, eu te dou um emprego, eu te dou um lugar entre as minhas criadas. Minha filha, eu já deixei a ordem: ninguém toca em você. Minha filha, ei, eu já deixei a ordem no céu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque já foi dada a ordem aos meus anjos ao teu respeito. Porque você é meu filho, porque você é minha filha. Isso é a graça. Isso é graça de Deus. Aleluia. Irmãos, é muita coisa. Boaz concedeu a ela algo tão lindo. E quem gosta de dorama, que as meninas vão lembrar, leiam a Bíblia. Esse aqui é um dorama escrito por Jeová. Que coisa mais linda. Ele fez todo esse carinho, ainda disse assim: se tu tiveres sede. Ela chegou cedo. Ela estava trabalhando no sol quente desde cedo. Talvez olharam tão torto para ela.
Talvez nem quisessem que elas estivessem ali fazendo aquele trabalho tão humilhante, mas ela estava com fome, com sede e com muita necessidade. E agora o dono chega e diz: se tu tiveres sede, vá aos potes de água que meus criados tiraram e beba da minha água. Você tem acesso livre à água que é minha, à água que eu tenho. Jesus está dizendo nessa noite: você está na sequidão porque você quer. Você está com essa sequidão na sua alma porque você está tão desesperada e desesperado que você está como Agar no deserto. O poço estava do lado, mas ela estava tão desesperada. Agar, a serva de Abraão, ela estava tão triste, tão desesperada, que ela não conseguia enxergar que ao lado dela tinha um poço de água. E foi preciso vir um anjo e dizer: mulher, abre teus olhos, acorda, tem água bem aqui do teu lado. Nosso Jesus está dizendo: eu sou a água, eu tenho a água. Está com sede, a tua alma está sedenta, a tua alma está seca, parece que tem um deserto aí dentro. Você pode procurar em qualquer outro lugar, mas você vai ter sede de novo, porque a única água que mata a sede da alma do homem é Jesus de Nazaré, a fonte de água viva. Terceira lição para terminar, meus irmãos. Nós aprendemos com Ruth, no versículo 18, que nós precisamos. Primeira lição foi orar, almejar a graça. Segunda lição foi reconhecer a graça e aceitá-la. Porque depois que Boaz falou tudo isso para ela, ela se jogou no chão. E ela questionou o versículo que lemos no começo, Ruth capítulo 2, versículo 10. O que foi que eu fiz? O que o Senhor viu em mim para eu merecer tamanha graça, mesmo eu sendo estrangeira? E eu já expliquei que nós não merecíamos nada, merecíamos o inferno, mas Jesus, o nosso Boaz, nos deu esse direito de vida e vida abundante nele. A terceira lição é: mergulhe na graça, desfrute do banquete da maravilhosa graça. No versículo 18, nós vemos que Boaz agora chegou a hora de comer. A hora do almoço deles, não sei que horas era, mas a Bíblia diz que chegou a hora deles se alimentarem. E a Bíblia diz que havia ali uma mesa preparada. E a Bíblia diz que Ruth não foi intrometida de se assentar na mesa, que ela não havia sido convidada. Dá de entender pelo texto que Ruth ficou lá pelo canto esperando, olhando, observando, mesmo com muita fome. E o texto vai nos dizer que Boaz olhou para ela e disse: chega-te para cá, assenta-te à minha mesa, come do pão, come do meu pão, come da minha comida, senta-te com os meus segadores. Você já compreendeu que você é filho e filha de Deus? E que Ele prepara banquetes para a sua igreja? Eu preciso só dizer mais isso para terminar. O tempo que me deram, graças a Deus, já esgotou, mas eu preciso te dizer isso. Cuidado com os banquetes que você tem acesso. Ruth esperou ser convidada. Ruth estava ali com muita fome, mas ela esperou o tempo certo. E ela teve ali a disposição de Boaz em convidá-la e alimentá-la. Aleluia. Sem que ela precisasse pagar por nada. Estava ali à disposição dela. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para dizer à igreja nesta noite: cuidado com os banquetes que se apresentam diante de você. Cuidado com o banquete de Nabucodonosor. Cuidado com o
banquete do rei Belsazar. Cuidado com o banquete dos filisteus que adoram a Dagon. Cuidado com os banquetes iguais aos de Saul, o rei invejoso, que quando você vai a estas mesas, tem alguém sempre querendo te matar. Cuidado, a mesa preparada que Jesus preparou é a banquete da graça, é o banquete da graça. E nesse banquete da graça não tem invejoso, não tem lança, não tem escarnecedor, não tem oferta a Dagon. No banquete da graça tem pão, no banquete da graça tem trigo tostado, no banquete da graça tem o vinagre que faz menção ao vinho, que é a alegria do Espírito nas nossas vidas. No banquete da graça, o principal alimento é o pão, irmã Nilda. O principal componente que compõe a mesa da maravilhosa graça é o pão. Está aqui no livro de Ruth. Só para finalizar, e ela se assentou à mesa, e a Bíblia diz e deixa bem claro que ela tomou uma porção do bocado e comeu muito. E a Bíblia ainda diz assim, vírgula, e fartou-se, e ainda sobrou no prato dela. Ela tirou tanta comida, ela comeu tanto, ela não teve vergonha, esqueceu a etiqueta, comeu à vontade mesmo, porque ela estava faminta. E quanto mais fome você tem de Deus, mais a graça se revela para você. Então tenha fome mesmo da palavra, porque a palavra é o pão vivo revelado para a igreja do Senhor. Quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus Cristo é a multiforme graça de Deus. Manifesta ao homem e à mulher. Aleluia. Só que sobrou comida no prato de Ruth. Quando nós nos assentamos à mesa da maravilhosa graça, faço menção à pregação de sexta-feira, onde o pastor falou que alguns se deslumbram com a porta formosa, que era muito formosa, lá de Atos, capítulo 3. Só que aqui, às vezes, nós nos deslumbramos com a maravilhosa mesa do banquete da graça, e comemos e nos alimentamos e desfrutamos da mesa, e quando sobra, ou a gente guarda para depois, para nós mesmos, ou a gente até às vezes deixa ali sobrando, joga do prato, coloca de canto. Vocês já entenderam que este pão é a palavra. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nós temos que ter de reserva no mundo espiritual é o azeite. Temos que ter azeite de reserva em nossas lamparinas, que representa a unção e a presença do Espírito Santo. Mas o pão não é para ser guardado. O pão que você tem sobrando, você se alimenta e o pão ele multiplica, ele tufa, ele te alimenta e te sustenta. E às vezes sobra um pouquinho, não guarda para embolorar na sua casa. Igual o maná que descia do céu e não podia ser guardado para o outro dia. Tinha que sacar, comer todos os dias. Compartilhe o pão. Ruth se lembrou da sua sogra, que estava lá em casa com fome. E o versículo 18 diz: quando terminou o dia, que ela debulhou todo o que ela havia colhido, ela levou para casa o que ela tinha colhido e o que lhe sobejara do almoço. Ela guardou o que sobrou e levou para sua sogra. Não se esqueça de quem está em casa. Não se esqueça de quem não pode, não tem mais forças para ir rabiscar na colheita. Não esqueça de quem precisa de pão também.
Quando Deus sobejar na tua vida, seja um verdadeiro missionário e compartilhe o pão da palavra com aqueles que também têm fome e sede desta graça maravilhosa e extraordinária, que é a graça de Cristo Jesus. Aleluia! Eu encerro aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Convido a igreja a colocar-se de pé, por gentileza. Por gentileza. E gostaria de convidar você com quem esta palavra falou. Boaz ofereceu a Ruth trigo tostado. Trigo tostado. Isso era comida da elite. Lembra daquela multiplicação do peixe e do pão de cevada? Pão de cevada era para o povo, trigo tostado era para a elite. Ruth comeu do que tinha de melhor na mesa de Boaz. Este mesmo Deus, nesta noite, oferece o que há de melhor para a tua vida, para a tua salvação, para a tua casa. Eu quero convidar você para vir até aqui à frente. Se há alguém em nosso meio, sedento e faminto desta palavra, se esta palavra tem falado ao teu coração, venha até a